Graça e paz, ovelhas abençoadas, com toda sorte de bênção, eleitas, escolhidas unicamente pela graça de Deus. A graça de Deus que foi revelada ao apóstolo Paulo de Tarso. Nós iremos estar abordando mais uma parte da nossa reflexão na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1 e o versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém. Glória a Deus por isto. Amados, a palavra de Deus é muito clara em mostrar que o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo. E ele tinha um desejo forte de visitar os irmãos de Roma. E ele envia a sua carta aos Romanos como uma preparação para a sua chegada. Por que Paulo escreveu esta carta? Qual o propósito de Paulo ao escrever a carta aos Romanos? Por que ele escreveu esta carta? Existia um propósito, existia um alvo, um objetivo. Entre os romanos, os cristãos da época, e os judeus que não seguiam a Yeshua, existiam os boatos acerca de Paulo. Diziam que Paulo não era apóstolo de Cristo. Por Paulo não ter andado com Yeshua aqui na terra, ele não era considerado pelas pessoas da época como um apóstolo. Os judaizantes da época e outros judeus não convertidos espalhavam falsos boatos acerca de Paulo. Diziam que Paulo era um falso. Diziam que Paulo pregava contra a lei de Moisés. Diziam que Paulo pregava contra a circuncisão. Diziam que Paulo era um traidor. Diziam que Paulo era um falso apóstolo. Existia muita resistência contra a mensagem da graça que Paulo pregava. E ele envia a carta aos Romanos justamente para explicar o evangelho que ele pregava entre os gentios. E ele dá abertura na sua saudação da carta. Ele começa de um ponto muito importante, E ele vai tratar da sua identidade, como ele se via. E ele diz: Paulo, não sei se você viu o nosso primeiro vídeo de reflexão, onde falávamos que Paulo se apresenta como Paulo, não como Saulo. Saulo era o nome judaico de Paulo. Paulo era o nome romano, pois ele tinha cidadania romana.
Saulo significa grande. Saulo significa o exaltado, o elevado. Paulo significa pequeno. E ele diz: Paulo, o pequeno, o menor. Ele chega a dizer que entre os apóstolos ele é o menor. E continua: servo de Jesus Cristo. Servo. Servo significa escravo. Escravo de Jesus Cristo. Alguém que existe para servir. Isso é ser escravo. Alguém que é preso ao seu dono. Isso é escravo. Louvado seja Deus. Será que você se considera como um servo de Cristo? Uma serva de Cristo? Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim, Lucas 6, 46, e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Se você não faz o que Deus quer, você não é servo de Deus. Você é servo de outra coisa ou de outra pessoa, mas de Deus não. Infelizmente. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela diz em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz assim: tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. O desejo de Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso dono, que nos comprou pelo sangue de Yeshua, o desejo do nosso dono é que sirvamos a Ele em graça. Se você não serve a Deus em graça, você não é servo, não é serva de Deus. Não, pastor, não. Você é serva do sistema religioso. Você é servo da igreja, da placa da igreja, da denominação, do seu líder, mas de Deus não. Para ser servo de Deus, meu amigo, é necessário servir a Deus em graça. E Paulo diz, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu quero parar nesta palavra separado. Essa palavra separado, do grego é aporizo. Separado, do grego é aporizo, que significa marcado com ferro quente por seu dono. Amém? Os escravos, eles eram marcados pelos donos. Capítulo 21 do Êxodo 21, versículo 6, acompanhe comigo em sua Bíblia. Êxodo 21 e o 6. Então seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao póstigo, e seu Senhor lhe furará a orelha. Os servos, os escravos,
eles tinham uma marca em seu corpo. Eles eram marcados pela orelha, alguns tinham uma tatuagem no corpo, indicando que ele tinha um dono, que ele não era alguém. Se o escravo ele fugisse da casa do seu dono, mas ele levava consigo a marca, e aquela marca não saía, ele era marcado pelo dono. E Paulo diz: eu fui marcado com ferro quente por meu dono. Aleluia! Eu quero entrar e abrir um parêntese para falar sobre um assunto que tem deixado muitas pessoas amedrontadas, que é a marca da besta. Meu irmão, amado, ovelha de Deus, filhos do Eterno, abençoado com toda a sorte de bênção, aleluia, tu já estás marcado por Deus. Existe uma contradição muito forte, existe um versículo da Bíblia usado para amedrontar as pessoas, explicado de forma antibíblica, é Apocalipse capítulo 13, e o versículo de número, Apocalipse 13, e o versículo de número 16, que diz assim, vamos ler do 15, Apocalipse 13 e o 15. E foi concedido que esse Espírito, que desse Espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Amém? Baseado nesse texto, o sistema religioso está espalhando uma mentira diabólica, dizendo que o sinal da besta será um chip colocado na mão direita ou na testa, e usam Apocalipse 13 e o 16. Meu amado, pelo amor de Deus, em primeiro lugar, esse sinal que será colocado não é na testa física e não é na mão física. Testa fala de mente, mão fala de obra. Quando a Bíblia diz que irá colocar um sinal na testa, irá colocar um sinal, uma marca na mente, no entendimento das pessoas. E a mão fala de obra, de atitude. O anticristo, ele lançará um projeto, ele lançará uma lei na mente das pessoas e será aceita, será praticada. Aí, como símbolo, diz a mão direita. Entendeu? Porém, a marca da besta, para quem é essa marca? Quem será marcado e quem não será marcado? Apocalipse 14, do 9 em diante, diz assim, Apocalipse 14, 9 em diante. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta
e a sua imagem, e recebeu o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Amém? Preste atenção comigo. A Bíblia está dizendo que quem adorar a besta, quem se entregar à besta, quem se prostrar ao que a besta irá ordenar, receberá um sinal, o sinal na testa e na mão. Versículo 10. Também o tal, preste atenção nessa expressão, preste atenção nessa expressão, também o tal beberá do vinho sem mistura. O vinho, o que é o vinho? É o juízo de Deus. E o que é o vinho sem mistura? É o juízo de Deus sem misericórdia. É o juízo de Deus sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus sobre essas pessoas. Eu pergunto, é assim que Deus trata seus filhos? Deus, porventura, Deus ele chama seus filhos de esse tal? É assim que Deus trata com seus eleitos? Capítulo 8 e o versículo 9 de Romanos 8 e o 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, prestou atenção? Esse tal não é dele. Quem é esse tal que não tem o Espírito de Cristo e irá receber a marca da besta? Quem é esse tal que não tem o Espírito Santo? É os bode, é os filhos da perdição, não é as ovelhas. Deus não trata seus filhos como uma coisa desconhecida, esse tal. Não, não é assim. Louvado seja Deus. Pelo contrário, Deus ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço elas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande é Deus. Não é assim que Deus trata. 1 Pedro 2 e o 9 diz: mas vós, ovelhas, eleitos, salvos pela graça, mas vós, olhe como Deus trata seus filhos, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. É assim que Deus trata seus eleitos. Outra coisa a se analisar, versículo 10 de Apocalipse 14: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, ou seja, sem misericórdia, sem graça. Eu pergunto, será que Deus tira a graça de um filho dele? Será que Deus ele retira a graça de um eleito? Não. Aleluia, não tira. Salmo 89,
Você precisa saber para quem é a marca da besta. Você precisa ser liberto dessa mentira. Precisa ser liberta dessa mentira, desse engano. Porque a marca da besta não é para você. Não é para as ovelhas. É para os bodes. 89 de Salmos. E o 30 ao 35. Que diz assim: se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus estatutos. Isso é Deus falando sobre Davi, sobre sua família, e dizendo: se seus filhos deixarem a minha lei, os meus estatutos, a minha palavra, os meus mandamentos. Versículo 32. Então eu jogarei no inferno. Não. Diz: então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Versículo 20, versículo 33. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade, não quebrarei o meu concerto, aleluia, não alterarei o que saiu dos meus lábios, glória. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. Esse é o Deus da Bíblia. Ele não tira de um eleito dele a sua misericórdia. Ele não tira a sua graça. Ele não tira a sua benignidade. Lembra do filho pródigo? Estava na sarjeta, jogado, escanteado, esquecido. Mas o pai disse: esse meu filho, ó, como Deus preserva a identidade de um filho. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus não tira de um eleito dele a benignidade. Os filhos de Deus já estão marcados. Para quem é a marca da besta? Apocalipse 13 e 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 17 e o 8 também diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá para a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Amém? Quem vai ser marcado pela besta? Os que habitam na terra e não têm o nome no livro da vida. Quem é esse povo que não tem o nome no livro da vida? Os bodes, os filhos do diabo, o joio, os filhos da ira, e os filhos de Deus, e as ovelhas, e os eleitos. Hebreus capítulo 12, versículo 23, diz assim, Hebreus 12, 23, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus. Capítulo 4, versículo 30 de Efésios, está escrito: não endureçais
não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selado, marcado para o dia da redenção. Os eleitos, as ovelhas, estão marcadas, estão seladas pelo Espírito Santo de Deus. Tu estás marcado, tu estás selado. Diga como Paulo disse: Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado, marcado por Deus. Aleluia! Tu estás marcado, meu irmão. Tu estás marcada, minha irmã. E não é pela besta, é por Deus, é pelo Espírito Santo, e Ele jamais te perderá. Quem é marcado não se perde. Está escrito: o selo de Deus permanece firme. Deus conhece os que são dele. Aleluia! Que a graça e o amor de Deus permaneça contigo. Lembre-se, a marca da besta não é para você, é para os filhos do diabo. Tu és de Deus, tu és eleito, tu és eleita, tu és filho, tu és filha. Estás marcada, estás marcado para o dia da redenção. E que Deus continue iluminando o teu entendimento. Não perca a nossa próxima reflexão. O tema será: o que é o Evangelho? Não perca. Graça e paz, ovelha marcada, selada pelo Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.